Bem, pessoal, boa noite para todo mundo. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel, eu sou biólogo, sou um dos membros do Econature. Para quem caiu aqui de paraquedas também não conhece o Econature, a gente é um projeto voltado aí para educação para o meio ambiente. A gente traz a proposta de falar de assuntos da área ambiental, sempre com o intuito de ser uma forma acessível e bem comunicativa, integrando as pessoas à discussão dos temas que a gente aborda. Esse projeto é tocado por mim e pelo Antônio, que também está aqui, mas dessa vez não vai interagir com a gente, que ele tem alguns outros compromissos aí para fazer. E a gente atua tanto com a realização de eventos, como o de hoje, como Cine Construção, assim como a gente também atua em outras áreas, realizando produção de conteúdo, como canal do YouTube, podcast, postagens e outras coisas afim. No caso, o Cine Construção, nosso intuito aqui é sempre debater alguma produção audiovisual. Esse projeto ele é feito em parceria com a BI Colaborativa, com a Carol e com a Vitória, elas já vão estar aqui com a gente também. E hoje, nosso filme que vai ser discutido é o Woksha, que foi uma sugestão do Michel e da Carol, do Verdens. Nosso intuito aqui é discutir alguns temas relacionados a esse filme. E antes da gente começar, eu queria só deixar alguns recados para quem tiver interesse também em conhecer um pouco mais o Econatura e participar de outras atividades que a gente vai fazer. Amanhã a gente vai estar realizando uma live no canal do YouTube, onde a gente vai lançar um e-book sobre ecoscenografia, que é uma área relacionada à construção de cenários para teatros, eventos, televisão e outras finalidades, de uma forma sustentável. Então a gente produziu aí um e-book em parceria com a nós, da Juliana Magalhães, onde esse e-book ele tem a proposta de trazer alguns conceitos básicos, como entender o que é logística reversa, entender o que é reciclagem, o que é reaproveitamento, a diferença entre eles, assim como também entender o que é ecocenografia. E a gente conseguiu para esse e-book também a participação no prefácio da Tanja Bir, que é uma doutora na área de ecocenografia. Ela é professora numa universidade da Austrália e é referência na área da ecocenografia. Ela está fazendo uma contribuição aí no prefácio. Então, quem quiser ver amanhã, a live é a partir das 19 horas. E esse e-book ele vai estar gratuito também, disponibilizado via link, e a gente vai estar com o link lá na live e também nas nossas redes sociais. E no sábado também, a gente tem uma palestra com o Antônio falando sobre ambientes aquáticos. Ele vai explicar um pouquinho como que são os ambientes aquáticos, como que funcionam e por aí vai. E a palestra ela é no horário das 10 horas até o meio-dia, ainda dá para se inscrever, então quem quiser é só dar uma olhada nas nossas redes sociais que tem lá também o link para quem quiser se inscrever. Antes de passar a palavra para o Michel e para a Carol para eles se apresentarem, pessoal, só explicar uma coisa, só a dinâmica do Cine Construção. A gente tem o intuito de levantar alguns assuntos aqui e chamar vocês para essa discussão junto com a gente. Então, tanto eu, a Carol, quanto o Michel vamos levantar esses temas e abrir o espaço para quem quiser se manifestar sobre os temas que a gente vai estar discutindo. Não é obrigatório todo mundo falar, deixar claro. Fala quem quiser. E também se sintam à vontade para falar. Se alguém estiver falando, por favor, não interromper. Manda no chat que você quer falar, que aí eu abro espaço para você falar depois da outra pessoa. Então, antes da gente começar, eu queria pedir para o Michel e para a Carol se apresentarem, que eles são nossos convidados da noite, pessoal da Verdens. Boa noite, pessoal. Boa noite. Meu nome é Michel, eu sou biólogo também, como o Gabriel.
e faço doutorado na botânica. Estou terminando o doutorado agora. Posso apresentar ele para a gente falar da Verde juntos? Meu nome é Carol, eu também sou bióloga. Trabalhei no mestrado e no doutorado com ecologia de florestas, e quando, já no meio um pouco do doutorado, do meu doutorado, né, a gente começou a fazer algumas comidas, e aí quando ele acabou, ele ficou um pouco mais intensa a produção e a vontade de expandir mesmo, de fazer coisas diferentes, fazer mais coisas. A ideia da nossa empresa, ela surgiu como uma forma de aplicar o que a gente teve de conhecimento durante o período acadêmico, né, uma forma de empregar diretamente os nossos conhecimentos, né? A gente entende que o consumo é uma das grandes ferramentas, tanto para auxílio ao meio ambiente, quanto para a destruição dele, o modo de consumo, né? E a gente vê que o consumo alimentar, ele tem um peso muito grande nas ações sobre o meio ambiente. E essa foi uma forma que a gente encontrou de levantar uma grana também para pagar as nossas contas, já que a gente não tem mais bolsa, né, na acadêmica, e emprego está difícil, então foi uma forma da gente começar a empreender com uma coisa que a gente acredita muito. Então, a ideia principal é fazer uma comida gostosa, que a gente testa né, muitas vezes, até demora muito para fazer uma comida nova, uma coisa nova, porque já existe um preconceito muito grande com a comida vegana, né? E aí a ideia é que seja muito gostoso, porque aí quem provar, se tinha preconceito, talvez não tenha mais, porque é meio sem volta, né? Se provou e achou ruim, todas serão ruins. E acessível, a gente tem vontade de que ela seja sempre acessível para o maior número de pessoas poder provar e a gente popularizar mesmo o movimento. Bom demais. Carol chegou aqui, a Carol também, da Bi Colaborativa, ela é nossa parceira, também toca esse projeto com a gente. Carol, já chegar então, e aí se apresentar para o pessoal aqui e falar um pouquinho da Bi. Oi, gente, tudo bem? Nossa, eu tô de tomara que parece que eu tô pelada. Desculpa o atraso, que eu tava na loja, acabei de vir de lá. Se eu ficasse lá, ia ficar muito tarde. Oi, gente, estou feliz que a gente tá de volta. Que mais? Esse filme é bem legal, né? Acho que vai ser bem legal a discussão hoje. E espero que vocês também gostem. E se vocês não conhecem a loja, eu convido vocês a conhecerem. A Bi Colaborativa reúne marcas autorais, a maioria aqui da região, de São José dos Campos. E a gente tem moda, decoração, biocosméticos, produtos sustentáveis. E a gente fala bastante sobre produção consciente, consumo consciente. A gente gosta de valorizar a produção local, né? Então, super. Acho que a gente tem valores alinhados também com os meninos que gostam sempre de falar sobre questões ambientais, né? Então, fazer parte desse projeto é um prazer. Bom demais. Para quem não conhece, a Bia é um espaço muito legal, espaço físico, e tem produtos muito interessantes também, vale a pena conferir. Assim como os produtos também que a Carol e o Michel fazem, é muito gostoso. Já tive o prazer de morar com o Michel e provar muito das coisas que eles faziam por lá. Pessoal, para a gente começar, eu queria primeiro falar um pouco. O mote central desse filme, se eu acho que vocês concordam comigo, é um pouco a relação com que a gente tem com a questão dos animais, seja para o uso deles, para uma forma de
bem-estar ou não, e como a gente usufrui deles para o nosso bem-estar, né? Entre aspas. Mas um começo ali do filme, ele vai surgir como pontapé inicial a questão dos OGMs, ou os transgênicos, né? Que a Oksha é um produto de um transgênico. Para começar a nossa conversa, eu queria saber aqui, primeiro, quem sabe dizer para mim o que é esse transgênico, que sabe quais são os problemas relacionados aos transgênicos, quais são os problemas relacionados a OGMs, no geral. OGMs, só para deixar claro, organismos geneticamente modificados. Quem quiser pode abrir o microfone e se sinta à vontade, pessoal. Sem acanhamento também. Alguém? Tá, então vamos lá, pessoal. Todos estão acanhados, vamos começar essa conversa, então. Quando a gente fala de OGMs, a gente está falando dos organismos que tiveram seu material genético modificado. Material genético a gente entende pelo quê? DNA, basicamente. Então, a gente vai ter modificações no código genético desses, seja animais, plantas ou outro tipo de organismo vivo, como micro-organismos, bactérias, com o intuito de selecionar alguma característica de interesse. No caso do filme, por exemplo, fala-se que a Oksha é um transgênico, e qual que é a característica que eles mais colocam lá como importante? Que é um animal grande, que produz em larga escala um alimento de qualidade. Possivelmente, então, as modificações vieram relacionadas a isso. Então, o que acontece, vamos dizer, no mundo real, né, é que por meios de laboratoriais, as pessoas fazem a seleção de algumas características relacionadas a um organismo e inserem outros no material genético de outros, para assim conseguir que eles expressem a característica. Portanto, a gente está tirando um trecho de DNA de um organismo, colocando em outro, de forma que esse outro vai expressar essa mesma característica. Por exemplo, ter um maior tamanho, como era o caso da Oksha, ter um maior ganho de massa também, de peso, né? O que acontece quando a gente fala dos organismos geneticamente modificados é que a gente tem alguns tipos diferentes. No caso, do que são os transgênicos, né? Os transgênicos são organismos que eles são de espécies diferentes e têm seu material genético modificado. Então, por exemplo, eu vou estar falando de vamos dizer aqui, um milho, que ele vai ter introduzido nele uma característica que seja de uma beterraba. São espécies diferentes sendo unidas. Já quando a gente fala de cisgênicos, que é um outro tipo de organismo geneticamente modificado, a gente está falando aí do caso de organismos que podem ser de espécies semelhantes e que eles têm a capacidade reprodutiva. Dessa forma, não necessariamente a gente teria que fazer a modificação genética nesse organismo para conseguir uma certa característica. Então, só deixar essas coisas separadas. E agora, qual que é o problema que existe em fazer isso de transgênicos? Primeiro, por que a gente faz isso, né? Como eu disse, é selecionar certas características com o intuito de melhorar um organismo para um devido fim. Por exemplo, houve a modificação em mosquitos de Aedes aegypti através desses métodos de melhoramento de organismos geneticamente modificados para gerar organismos que se reproduzissem, mosquitos que se reproduzissem, fossem soltos na natureza e acabassem com o potencial de reprodução da espécie. Então, foi suprido uma característica desse material genético e assim modificado. E isso acontece em outra escala para a gente ter outras características de importância, como produzir mais, como ter maior resistência a agrotóxicos ou ter maior resistência a pragas e outros tipos de coisas.
E aí vem os grandes problemas que são apontados até no filme, para quem assistiu, né, tem aquele trechinho do filme onde a Oksha ela é raptada pelo pessoal eu não vou lembrar o nome vocês lembram, Michel e Carol? Eu acho que é Frente de Libertação Animal. Isso, a Frente de Libertação Animal. E quando eles estão explicando para a menininha o que eles fazem, o que é a Oksha, eles falam desses problemas relacionados. Então, falam um pouquinho por cima lá. E a gente vai ter problemas aí que vêm de diferentes aspectos, seja ambiental, social e econômico. Michel, você falar um pouquinho dos problemas, principalmente no aspecto ambiental? Deixa eu falar mais uma característica da Oksha. Tem mais uma característica da Oksha que eu não lembro se é falada ou se é só dá para perceber, assim. É um animal muito grande, muito dócil, né? Porque eu acho que também pode ter sido uma das escolhas, né? A escolha da domesticação de alguns animais no mundo real foi baseado nisso, né? Escolheu-se domesticar o boi e não o búfalo por conta de ser mais dócil, né? O cavalo, a mesma coisa. As galinhas também. Teve essa... Ao longo da história, a gente escolhe animais que a gente vai ter menos trabalho, né? O que não dava era caçado até o fim, né? Com os mamutes e outros bichos que sumiram. Mas falando sobre os transgênicos, eu acho que talvez ambientalmente um dos maiores problemas que eu enxergo é a questão de que os transgênicos eles são sementes que elas não são. O grande problema dos transgênicos é que eles são feitos para monocultura, né? Então aí vem o que seria talvez o maior problema falando de sementes transgênicas, né? O milho, agora estão conversando de feijão, mas aqui no Brasil ainda não existe, mas a soja transgênica. O problema é que os transgênicos, nesse caso principalmente do milho e da soja, eles são criados para resistir a um controle de pragas, como o Gabriel falou. Então, eles não vão necessariamente resistir às pragas, aos insetos ou aos vírus ou bactérias que vão contaminar a plantação. Eles são, na maioria das vezes, criados para resistir aos pesticidas que vão ser jogados ali na plantação. Então, além do problema da monocultura, que é a questão de você acabar com a diversidade local para ter uma planta só, no caso de uma plantação de soja, ou milho, ou cana-de-açúcar, o que quer que seja, tem o problema também do excesso de uso de agrotóxicos, né? E um dos casos interessantes que tem agora aqui, a gente é amigo de um pessoal que comprou um sítio e a gente plantou com eles milho. A gente comprou semente crioula, que são sementes que são melhoradas de forma tradicional, vamos dizer assim, que é a questão dos cisgênicos que o Gabriel colocou, né? Elas vão melhorando a seleção natural, eles vão artificial porque é feito pelo homem, mas assim, você vai escolhendo qual grão é melhor e vai separando ele, plantando de novo, e assim você vai chegando mais lentamente ao resultado que a gente quer, uma espiga grande, cheia de grãos e que seja resistente. Mas o que costuma acontecer nos sítios em volta, quando tem essa plantação de milho, é que você plantou o milho, com o tempo, junto com o milho vão crescendo outras plantas, outras ervas daninhas ali, ditas daninhas, mas esse também é um caso para a gente conversar talvez um outro dia, mas vão crescendo coisas junto. E chega uma hora, próximo da época de colheita, que se você não
tiver o devido cuidado, e como são áreas grandes, você vai ter muito trabalho para capinar aquilo, né? E aí o pessoal faz a limpeza química. Só que o glifosato que é muito usado, ele é específico, o glifosato é o... Como que é o nome? O nome Roundup. comercial? O Roundup. Ele é específico para monocotiledôneas, que é um grupo de plantas que o milho também pertence. Então, o melhoramento do milho, a transgenia do milho é para resistir a esse tipo de composto químico. Então, no milho foi inserido genes de bactérias que são resistentes ao glifosato. E aí o pessoal vai, joga glifosato na plantação, as plantas, os capins, né, das monocotiledôneas ali que estão atrapalhando, sujando a plantação, elas vão morrer, vão secar e o milho vai ficar saudável, entre muitas aspas, né, ele vai continuar vivo, mas ele vai ser um milho que vai estar, dependendo da aplicação de veneno, contaminado com veneno. Então, ambientalmente, acho que esse talvez seja o maior problema dos transgênicos. Eles são desenvolvidos para grandes monoculturas e, muitas vezes, para resistir aos pesticidas. E isso leva, muitas vezes, a um uso muito mais intenso de pesticidas, contaminando assim, não só o alimento, mas também o lençol freático e o solo, os animais também da região. Então, eu acho que o problema ambiental maior é esse. E eu acho que ambiental, se a gente puxar um pouco também para o lado da sociedade mesmo, né? São sementes que não são plantadas novamente, né? Então, você compra uma vez, planta, e você não pode pegar a semente que deu, guardar para plantar de novo, porque você até pode, mas ela não vai funcionar tão bem. Então, ele também tem essa característica, né? Você fica dependente do fornecedor de sementes. Sim, vira um ciclo vicioso. E eu acho que aproveitando isso que você falou, dá até para a gente entrar na questão também que existe um grande mercado relacionado aos transgênicos, e esse mercado usa de certas ferramentas como essa também, e entre outras, né, para manter ele ativo. Então, a gente tem o problema que o Michel explanou aqui sobre a questão da resistência, né, aos agrotóxicos, e a gente vai ter um ciclo constante que, em certo momento, eles vão ter que criar outro transgênico para aguentar mais agrotóxicos e mais, então vai virando um ciclo vicioso nesse aspecto de alimentação. E além do que também gera uma bolha também no aspecto social, que se a gente for pensar, uma semente normal, em teoria normal, ela é mais barata do que uma semente transgênica. Então, ele fica uma segregação de produção. Consequentemente, quem tem uma rentabilidade maior, ou um poder aquisitivo maior, não rentabilidade, vai conseguir investir no transgênico, enquanto o pequeno produtor, principalmente, ele vai ter essa dificuldade e vai ter uma produção mais, com uma rentabilidade aí um pouquinho menor, visto que ele vai estar produzindo numa menor quantia. Então, isso é mais um impacto aí que a gente pode apontar quanto os OGMs. Você quer adicionar alguma coisa, Michel, quanto a isso? O seu, Carol? É mais ou menos isso que você falou, né? E pensando na indústria dos transgênicos, a mesma indústria que faz a semente, ela faz o agrotóxico e faz o fertilizante. Então, o produtor, se ele não comprar esse conjunto todo, ele vai ter é vendido para ele a propaganda de que ele vai ter uma lucratividade menor no futuro, porque a plantação depende de um número X de nitrogênio no solo e depende da aplicação dos pesticidas tais para que tudo ocorra bem, tudo fique mais palpável, né? Porque você pensa assim, em casa, a gente joga uma sementinha no vaso, ela cresce até certo ponto e morre. Né? A gente não tem muito domínio disso. Então, o que a indústria dos transgênicos
ela oferece um controle sobre a natureza. Então, você vai ter uma semente que vai te render tantos quilos de milho por hectare, só que para ela render tudo isso, você tem que comprar o fertilizante X e aplicar o pesticida tal para controlar as pragas. Então, esse é um grande problema social também, porque as pessoas, os grandes agricultores, eles têm o dinheiro para comprar esse combo e aplicar na sua grande propriedade. Ele não paga muitos funcionários, porque os grandes agricultores precisam de 2, 3 tratores, colheitadeiras para colher o que uma agricultura familiar demoraria semanas para fazer. Eles fazem em pouco tempo, com muito menos gente. E o outro problema é para o pequeno produtor, ele fica nessa ilusão de que ele tem que gastar o que não tem, pegar empréstimo para comprar um combo que oferece uma rentabilidade grande no futuro, só que ele não tem como. Aí ele compra, ele não pode tirar uma parte da plantação para plantar de novo, porque como vocês falaram, tanto Gabriel quanto Carol, essas sementes elas são escolhidas para a geração ali que vai ser plantada, ela ser a mais produtiva. Então, a próxima, ela já não tem o ganho produtivo que a anterior. Então, isso também é uma coisa programada, para que, se, mesmo com todo o falatório da indústria, do comércio, da agricultura, falando que tem que ser desse jeito, aí alguém fala, não, eu vou tentar, vou fazer diferente, vou pegar o feijão ali que eu plantei, que não é o selecionado, não é a linhagem que eu comprei na casa de agropecuária, vou plantar de novo para ver o que dá. Ele vai cair pela metade a produção. Né? A gente pode fazer o teste com você pegar um quilo de feijão no mercado e tentar plantar ele não vai para frente. Você vai ter alguns pezinhos de feijão, só que não vai render o mesmo tanto que se você tivesse comprado a semente própria para plantio na casa agropecuária. Posso falar uma coisa? Eu lembrei aqui de um episódio na graduação, né? A gente fez faculdade na mesma universidade aqui, né? É agrária, né? O carro-chefe aqui são as agrárias. E eu fiz uma matéria eletiva meio desavisada, assim, estava lá procurando uma eletiva, e falei, produção e tecnologia de sementes. Eu imaginei uma coisa, mas era outra. E aí fiz a matéria toda, e eu lembro que um dia na aula, a professora falou assim, e ela tem uma oratória muito boa, sabe? Ela tem uma entonação, então eu lembro, parece que eu escuto ela falando. Aí ela falou assim, e aí quando o produtor pega essa semente e planta de novo, ele está jogando anos de melhoramento no lixo. Tipo assim, não enxerga de jeito nenhum a ótica da pessoa que realmente não tem como ficar se mantendo, né, comprando aquela semente, e só enxerga que a pessoa está desvalorizando, né, um trabalho de melhoramento, assim. É só uma lembrança, assim, não estava atinando com isso até o Michel falar dessa parte. Daí só fazer uma pontuação também, que a gente falou aí dos problemas, principalmente relacionados à área de alimentação, e geralmente quando a gente fala dos OGMs, né, e dos transgênicos, principalmente a gente sempre tende a falar dos pontos negativos, mas a gente também tem que lembrar que existem coisas boas também. Um exemplo básico, assim, é a questão de insulina. A insulina, anteriormente, ela era produzida de uma forma que necessitava de matar animais para a gente utilizar, mas aí houve um desenvolvimento de uma técnica utilizando bactérias a partir de fazer um transgênico. Então, vale muitas vezes a gente pensar também aqui se o problema é a ferramenta em si, o transgênico, né? Ou quem está fazendo uso dela. Pessoal, a gente já falou bastante aqui. Vocês não querem falar um pouco a opinião de vocês quanto a transgênicos ou essa questão de OGMs também? Sintam-se à vontade a
falar, pessoal. Quem quiser também pode escrever pelo chat, a gente lê aqui e discute também. Todos retraídos hoje. Só colocar uma coisa, então, quanto a essa última questão que eu falei, do problema ser a ferramenta ou quem faz uso da ferramenta. O Michel, eu não lembro se foi o Michel ou a Carol, eles comentaram da questão da grande indústria, né? Um exemplo, até que eu estava conversando com o Michel, de como a gente pode ver isso, e entra muito no que ele falou também, desse kit completo que a gente tem que comprar quando compra um transgênico, fertilizante, essas coisas. São empresas como a Bayer, que são grandes conglomerados de empresas, na verdade, né? A Bayer aí tem, dentro do chapéu dela, tem outras empresas. E se a gente for pensar na questão, ela também produz transgênicos, além de produzir fertilizantes, medicamentos e tantas outras coisas que ela faz. Só que, ao mesmo tempo, a gente, quando pensa na Bayer, a Bayer, ela é responsável, ela englobou uma empresa que é a Monsanto, e a Monsanto foi a mesma empresa que era responsável por produzir o agente laranja. O agente laranja, ele era um produto químico utilizado durante a guerra do Vietnã para matar, arma química. Então, a gente tem que, atualmente, a gente tem aí quem está produzindo esses materiais transgênicos, fazendo esses fertilizantes, fazendo esses agrotóxicos, são grandes empresas que, algumas décadas, estavam aí fazendo esse tipo de material de super risco. Então, sempre é questionável a gente pensar também, será que esses materiais... será que esses materiais que são produzidos, esses transgênicos, eles são realmente confiáveis de quem está vindo, né? E cai um pouco também o que aparece no filme, né? Alguns momentos do filme, ela deixa bem claro isso com algumas falas. Mas acho que a gente pode falar um pouquinho mais disso na frente. Carol, que quer falar, né, Carol? Porque quando você estava falando do agente laranja, também lembrei, a memória anda muito ruim, e aí, tá, à medida que eu vou ouvindo, eu vou lembrando. Uma vez fiz um trabalho também, uma pesquisa, e a produção dos venenos para plantio, assim, para lavoura, ela veio depois das guerras, porque essas empresas que tinham, que fabricavam essas armas químicas, tinham esse material e não tinham o que fazer mais com ele. E aí eles inventaram essa maravilha, que é jogar veneno em tudo. Então, a gente acaba comprando uma coisa que foi... eles tentaram e aí deu certo. Eles precisavam dar vazão para aquele material. É só isso. Sim, foi adaptando para não perder lucro, infelizmente. O velho e bom lucro. Pessoal, daí agora vamos falar um pouco mais do filme, né? A gente entendeu um pouquinho aí da questão do começo, né? Que leva a Oxia, né, a surgir, a transgenia. Então, o objetivo ali, quando a gente fala da Oxia, era aumentar, melhorar a produção que eles precisavam de carne e ter um produto melhor, né? E eu acho que ao longo do tempo também a gente vê bastante no filme a questão da objetificação do animal, né? Colocado como um objeto, em nenhum momento colocado como uma vida. Eu queria abrir o espaço aí para quem quiser falar um pouco disso, como que vocês veem e como isso foi mostrado no filme e também o que vocês acham sobre isso. Quem quiser falar. Eu acho que, para mim, assim, sempre quando a gente fala de... quando entra nessa coisa de consumo de animais, né? De comer animais, assim,
o que fica forte para mim é essa questão de como isso é feito, né? E para mim entra também nessa coisa que você falou, de como é usada a ferramenta, né? No caso dos transgênicos, né? Só é prejudicial porque a gente usa, o homem faz ser prejudicial, né? Ele usa isso de uma maneira só visando lucro, como sempre, né? Quando a gente fala de indústria, é só isso que a gente consegue. Essa é a máxima, né? Visar o lucro. Então, para mim, o grande problema do consumo, né, de comer animais, eu sou vegetariana, né? Para mim, o maior problema é esse, assim, como isso se tornou prejudicial, assim, né? A gente vê os animais, a população, a sociedade vê os animais como objetificando mesmo, né? Como é um pedaço de carne ali, né? Não é um ser vivo, assim. E aí, sei lá, eu entro muito. Para mim, apesar de ser vegetariana, né? Não como animais, o meu problema maior não é o fato de comer o animal, né? Eu entendo, sei lá, quando a gente pensa em vilas de pescadores, por exemplo, né? Ou sei lá, em comunidades menores que você cria para você consumir, eu consigo entender isso assim. Para mim isso faz sentido e eu e para mim eu vejo que existe um respeito assim, né, com a natureza, mesmo consumindo animais, né, existe um respeito. E aí, para mim, essa é a grande questão. Quando você leva isso para a indústria, não existe respeito, né? Só existe, a gente só quer pensar no lucro. Então, eu acho que o filme também levanta muito isso, né? Essa questão industrial, de produtividade e de como isso vai afetando todos os elos da cadeia, né? Então, sempre quando eu falo disso, para mim essa é a questão principal, é o que mais me prende, assim, e me faz questionar tudo. Boa noite, posso falar? Tem alguém me ouvindo aí? Pode falar. Deixa eu só ver onde é que abre a câmera aqui, que eu tô meio perdido. É a primeira vez que eu uso o celular. Tá cheio. E aí, pessoal, tudo bem? Só falar um pouquinho mais alto só, que tá um pouquinho baixo. Meu fone fica um pouco longe, eu vou segurar ele Agora ficou perto, melhor. Esse fone fica bem baixo. Eu sou daqui do Triângulo Mineiro, mas de Uberaba. Já tô no 10º período, né? Porque era para ter formado 1 ano e meio atrás, mas estou um pouco perdido com o meu TCC, que no caso é sobre o valor econômico do serviço ecossistêmico de controle de praga agrícola prestado pelos quirópteros, que são os morcegos, né? E aí meu professor de ecologia aceitou me orientar sem saber nada do grupo, mas me advertindo que eu teria que encontrar um especialista. E eu já estou 1 ano e meio procurando alguém e não consegui encontrar. Inclusive eu fui no congresso também não consegui encontrar um orientador, então estou bem perdido no TCC. Por isso que já vai para quase 2 anos já sem fazer o TCC. Mas enfim. Sobre a questão da objetificação dos animais, eu lembro que quando eu tinha uns 19 anos, 18 anos por aí, eu nem pensava em fazer faculdade ainda, entrei um pouco tarde, eu assisti um documentário chamado, acho que é bem famoso já, ele é antigo, pelas imagens eu acho que é da década de 90, chama Earthlings Terráqueos. E nele ele mostra as 5 maneiras resumidas, né, de como o ser humano interage com os animais. Para o consumo, né, alimento, nutrição, para entretenimento, como um circo, por exemplo, para vestuário, com as marcas que fazem roupa, essas coisas assim. E as imagens são muito fortes, né? Eu lembro que eu chorei muito vendo aquele documentário. Engraçado que minha namorada, né, meus amigos tentavam ficar fazendo eu chorar, né, me apresentando filmes, só que eu sabia que era tudo fictício e não chorava. Nem daquele filme daquele cachorro lá, o Hashi, que espera o dono, eu não chorei. E aí quando eu vi esse documentário eu chorei, mas chorei muito, tive que parar uma vez, depois continuar. E aquilo eu acho até que me despertou para biologia também. E depois de um tempo eu estava refletindo sobre essa objetificação do animal. Eu acho que um grande problema que existe
é uma alienação sobre o processo, né? De como a carne chega até a gente. Porque as pessoas vão no supermercado e o animal já foi tão processado, tão fatiado, tão modificado, o que restou dele, que as pessoas nem lembram que aquilo ali é um animal. É um produto na prateleira. E eu acredito que se muitas pessoas soubessem como o animal é criado, até o momento do abate, como as formas de abater ele, enfim. Acho que muita gente ia deixar eu não diria de comer carne, porque ao mesmo tempo que isso sensibilizaria bastante umas pessoas, às vezes até de uma maneira traumática, mas eu acredito que outras sim parariam de comer carne. Só que ao mesmo tempo, eu não vejo uma maneira de obrigar as pessoas, até porque isso nem pode, né? De buscar esse conhecimento sobre como a carne é feita, a carne que a gente consome. A gente não pode chegar no supermercado, forçar os caras a instalar 4 telas lá no setor de carne do açougue e ficar mostrando o animal ser abatido para o pessoal assistir. Isso não tem como. Então, eu acho que só através da educação mesmo. Eu não sei como atrair essas pessoas para conhecer o método de produção de carne. Acho que poucas pessoas da população querem saber. Na verdade, elas querem se manter alienadas. E é mais isso. É uma questão que eu gostaria também que vocês discutissem sobre isso aí, para dar a opinião de vocês quanto a isso. Como a gente pode causar essa sensibilização nas pessoas para contribuir. É isso. Joia. Acho que, Michel, Carol, vocês querem falar um pouquinho da questão desse apontamento quanto a processo, né, de levar o animal até essa carne que a gente come, né? É difícil essa sensibilização mesmo, assim. Eu acho que muitas vezes muita gente até assiste alguns documentários, né, alguns filmes, mas prefere fingir que não tá vendo mesmo, né, e acha que é exagero. Eu acho que, pelo menos comigo, funciona assim, eu acho que não é com a maioria, né, a ideia de trazer o que a gente conversou também por isso, sabe, porque a Carne é Fraca, por exemplo, aquele documentário, eu nunca consegui assistir, porque eu vejo a primeira cena e entro em pânico, assim, não quero ver, não consigo ver. Mas Okja, apesar de ser muito sofrido, assim, nossa, a gente assistiu pela segunda vez, meu Deus, eu sabia o que ia acontecer e eu fiquei mal, assim, fiquei mal. E eu acho que por ser um filme de aventura, por ter uma fotografia muito bonita, assim, é tudo, né? Ele acaba chegando em mais pessoas. Eu acredito que isso é uma forma. E teve um filme que a gente assistiu no cinema, a gente mora em Lavras, né? O cinema daqui não chega muito filme bom, assim. Então, quando tem animação, a gente costuma ir assistir. E a gente foi assistir uma, meio sem saber também o que era, que chama O Touro Ferdinando. Tinha muito pouca gente no cinema, muito pouco mesmo, assim, os pais com criança, bem pouquinho. E o Touro Ferdinando é uma historinha que fala sobre isso também, né? Fala que os touros são criados para fazer as touradas e que quando eles não servem mais para as touradas, eles viram churrasco. E aí mostra no filme, mas bem pouco, né? Eles vão para um abatedouro e aí os amiguinhos tentam salvar esse touro que não vai mais para a tourada. Quando acabou o filme, a gente ouviu uma criança atrás da gente perguntando para o pai: mas pai, por que ele vira churrasco? Tipo assim, a criança, ela começou a se questionar, porque até então ela não tinha, talvez, entendido o que era a carne do churrasco, né? Então, eu acho que talvez esse tipo de filme, assim, seja uma forma, sabe, de chegar em mais pessoas. E falando em relação ao que foi levantado agora há pouco sobre esse processamento do animal até sair do pasto ali, até chegar nas gôndolas do mercado, é uma coisa que o filme também deixa muito escancarado, que é a maquiagem em cima da indústria, né? O filme não mostra o interior das fábricas, né? O filme não,
o snack que eles comem lá, de salsicha lá da Oxia, não mostra dentro da fábrica, né? É um negocinho bonitinho. Quando falam do processo, fala lá que é um animal que foi descoberto no Chile, né? Tem toda uma historinha, é tudo muito bonito, colorido. E no mundo real é muito assim, né? Na caixinha de leite nunca vai ter uma vaca com um monte de máquina grudado nela, sugando o leite dela. Não vai ter. Isso, o povo não quer ver isso, né? A gente não quer ver. A gente quer ver a vaquinha feliz, comendo capim solta, né? Por mais que aquilo, depois de um tempo, você estudando mais sobre o assunto, lendo mais, procurando mais, você vai perdendo essa crença absoluta na propaganda, assim, né, dos produtos, né? O exemplo para mim que é mais gritante de como a indústria distorce as coisas para parecer uma coisa legal é que o símbolo da Sadia é um peru, né? E ele é feliz. E aí ele vende os primos felizes dele pro Natal, sabe? Então, essa distorção que a indústria faz para continuar vendendo, eu acho que ajuda muito nisso que foi colocado, falando sobre a alienação. E assim, ninguém quer saber de sofrimento, né? Ninguém aqui, mesmo que você seja contra a indústria da carne, ninguém quer saber de sofrimento, né? Então, quem gosta de comer carne não quer saber se o bicho, como que ele foi morto e tudo mais, né? Eu acho que deveria saber. Eu acho que as pessoas deveriam ter mais consciência disso, porque aí pelo menos reduziria um pouco, sabe? Eu gosto, mas eu vou comer menos, porque, né, é feito de um jeito estranho. Uma coisa problemática, assim, você, na época lá que comia carne, comprava um bife, se aquele negócio fica uma semana na geladeira, ele começa a apodrecer. Como que salsicha dura o tanto que dura? Sabe? Essas perguntas também têm que ser feitas, sabe? Como que produtos de origem animal, como que uma coisa naturalmente, você tirou um leite da vaca na roça, se você não tomar em 2 dias, ele começa a azedar. Aí você toma o leite, beleza, passa por processos de ultratemperatura e tudo mais, tem pasteurização, várias coisas que ajudam a aumentar. Mas com a carne em si é uma coisa que é meio nebulosa assim ainda. Como que consegue um produto durar tanto na prateleira, muitas vezes não bem conservado, né? A gente sabe de casos de alguns mercados que, por exemplo, desligam os freezers durante a noite, sabe? Para economizar energia. Então, como assim, né? Como que pode ser saudável? Não é nem saudável para os bichos, nem saudável para a gente, mas eu acho que é bem isso, sim, que foi falado, sabe? A gente vive muito num mundo que a gente escolhe muito no que acreditar, né? A gente não está querendo se basear nos fatos se os fatos agridem o que a gente acredita, né? A gente tem que, talvez, começar a tentar entender os fatos e deixar um pouco de lado as tradições, o que a gente foi criado. Na minha família, teve época de ter churrasco 3 vezes na semana, sabe? E assim, depois de um tempo, começou a não fazer sentido nenhum, sabe? Comer um espetinho de coração de frango, com 15 coraçõezinhos aí. Foram 15 galinhas que morreram para eu comer um espetinho, sabe? Começou a não fazer sentido nenhum. Sim. Tem uma coisa que a Carol falou, é a Carol da BI, né? Uhum. Da produção, né? Das pessoas produzirem em pequena escala, né? Acho que em pequena escala tudo fica com uma cara melhor, assim. E até no filme, lembrando do filme, tem uma parte no comecinho que a Mika, né? Mídia chama a Okja e aí ela pula no lago e aí cai um peixe para fora e ela guarda na bolsa. Tipo, ela consome esse peixe, ela e o avô. Só que é infinitamente diferente de você, né, produzir em larga escala
acabar, né, com, tipo, o animal não vive mais, ele só existe para aquele fim. Então, é bem diferente e acho que é praticamente impossível alimentar a gente de carne da maneira que é o consumo, de uma forma sustentável, boa para eles, né? Assim, é muita gente comendo carne em todas as refeições, todos os dias, né? Essa cena que a Carol citou aqui do peixe, no final da cena mostra a mídia pegando um peixe pequenininho e voltando para o rio, né? Que é esse negócio de você sabe que no futuro você vai precisar, né? Então, os povos tradicionais, eles têm outra consciência. Talvez porque a ideia de lucratividade que a gente tem na nossa sociedade urbana ocidental, ela é diferente dessas sociedades que estão mais afastadas, né, desse tipo de pensamento. Então, é bem isso, sim. Eu acho que é muito diferente você pensar na sociedade urbana ocidental de bilhões de pessoas querendo consumir carne do que uma família ribeirinha no Amazonas comendo peixe, sabe? É muito diferente. Sim, a gente está falando, por exemplo, de subsistência e o resto seria se sentir saciado por livre prazer e não por necessidade, né? Quer falar, Vitória? Eu posso falar, eu também. Desculpa. Não, pode falar. Acho que a Sônia ia falar. Pode falar primeiro, Sônia. Oi, gente, boa noite. Deixa eu abrir a câmera aqui. Vocês estão me ouvindo, então, né? Sim. Eu sou Sônia, vou me apresentar, né, porque eu não conheço ninguém, nem ninguém me conhece. Eu sou do Rio, eu sou de Campos dos Goytacazes, eu faço doutorado na UENF. Eu trabalho com abelhas. Aqui na UENF faço doutorado em Ecologia e Recursos Naturais. E, assim, eu não assisti o filme, eu achei que a gente fosse assistir o filme hoje, mas eu vou assistir assim que eu sair daqui. Mas, enfim, a gente ouvindo, né, eu também comecei, agora tem uns 2 anos, a fazer uma alimentação vegetariana e quando você começa a pensar, né, no seu alimento, no preparo, no que você está comendo e tal, muitas outras questões começam a surgir. E aí comecei, aqui na minha casa, a gente está meio que partindo para o veganismo mesmo, porque a gente começa, poxa, mas eu vou comer o mel tem uma coisa mais violenta do que você pegar o mel da abelha, é o alimento da cria da abelha, né? Então a gente tira, e a gente se choca muito com a carne, porque é uma coisa de um tamanho muito maior, né? Mas, enfim, tudo isso que a gente está falando aqui, a gente vê que nós fazemos parte de um movimento muito anti-hegemônico, né? Tanto essa questão ai, faltou a palavra. A gente estava falando da questão do milho, que o pequeno produtor ele não consegue mais produzir, a questão da alimentação orgânica, enfim, é muito anti-hegemônico, é uma força muito grande. E, por exemplo, vocês estavam falando aí da Bayer, né? A Bayer, ela agora está entrando por um lado, né? Já tem tempo, né, de agora. Ela detona tudo, mas ela também agora está entrando, ela vai nos congressos, né, de ecologia, disso, daquilo, outro, está fazendo, no meu caso de abelhas, ela está fazendo altos projetos de hotéis de abelhas, incentivando, enfim, né, aquela coisa do sou boazinha, mas o estrago que ela faz é surreal. Então, o que eu questiono, assim, eu acho que, falando um pouco sobre o que a gente estava discutindo, eu acho que a criança é um caminho, eu acho que a gente tem um caminho muito longo pela frente, né? Mas, assim, ao mesmo tempo que eu vejo pessoas que estão aí comendo carne loucamente, a minha região é um lugar onde tudo se faz comendo carne, é um negócio impressionante, e sem essa reflexão, né? Da onde está vindo essa carne? Quem que morreu? Tem a questão não só do boi, né? Tem a questão das florestas também, que são devastadas para que se crie o boi, enfim.
Eu acho que é um longo trabalho, eu acho que é muito legal a gente estar aqui, né, conversando, grupos se formando. Legal demais a iniciativa de vocês, eu estou conhecendo há pouco tempo, mas é um longo caminho que a gente tem a percorrer, né? Mas que, assim, acho que cada dia a gente tem visto pessoas aderindo a essa ideia, outras negam terrivelmente, mas eu acho que quanto mais, como vocês disseram aí, as pessoas começam a ser expostas e estão um pouco abertas para isso, né? Eu acho que a gente vai conquistando. E tem a questão da saúde, né? Porque muitos desses alimentos, como esqueci o nome do marido da Carolina, Michel. Estava falando dessa coisa, é muito alimento com muito conservante, com muito produto químico, com muita coisa ruim para o nosso organismo. Essa talvez seja uma boa pegada para mais pessoas se conscientizarem, mas enfim. E esse amor, né, pelos outros, a gente deixar um pouco essa sociedade antropocêntrica que a gente vive, que acha que tudo tem que servir o ser humano, né? E esse ser humano se tirar um pouco desse lugar aí e ver que tem outros organismos que estão vivendo com a gente aqui, senão não vai dar muito certo. Mas eu fico vendo um grupo como esse, eu tenho esperança, sabe? Acho que é o caminho, pequenas discussões e a gente não deixar de falar sobre isso, né? Só isso, obrigada. Vitória, quer falar? Oi, gente. A Vitória é da Bi também. E cheguei um pouquinho atrasada. Eu só queria reforçar que a gente estava falando sobre as informações talvez não chegarem até a gente, né? Eu acho que também há muito boicote das empresas maquiarem isso, né? Então, se a gente conseguir introduzir isso de uma forma... Não que tenha que ser leve, porque todo o processo é horrível, né? Como acontece. Mas falar mais disso, introduzindo não só dessa forma violenta, né? Trazer mais para, igual no desenho, igual eles mesmos falaram, foi bem legal mesmo. Em filmes, talvez que você não espere isso, mas faça você refletir sobre isso, né? Então, de alguma forma, as pessoas terem mais acesso a como o alimento chega na casa dela de uma forma que ela não queira procurar sobre isso, mas acaba sabendo, né? Porque realmente a gente acaba indo no mercado e nem pensa, né? Tipo, nem... É muito difícil alguém na correria se questionar, né? Então, acho que se tiverem mais formas disso chegar para a pessoa na televisão, né? Numa TV aberta, por exemplo, vai, com certeza, fazer as pessoas se questionarem mais, né? Daí a gente vai conseguir acabar com esse boicote das empresas aos poucos. Sim, eu acho que é bem esse caminho também. Só pontuar uma coisa, a Sônia falou da Bayer, né? Dessa questão da Bayer estar apoiando projetos de sustentabilidade, etc. A gente usa um termo para isso também, greenwashing. Eles estão usando a área do meio ambiente para fazer propaganda, mas no fim eles não fazem realmente algo sustentável. Tem um exemplo clássico que eu fiz o meu mestrado em Santo André, na Universidade Federal de Santo André, na UFABC. E lá eles têm uma fundação que é sustentada pela Bayer, e no dia a gente teve uma palestra com eles, e foram falar sobre diversos projetos que eles estavam realizando na área de sustentabilidade, e tinha, no caso, um aluno da universidade que ele era advogado e trabalhava com a área de direito ambiental, e ao fim da palestra ele questionou a representante da fundação relacionada à Bayer sobre todo o passado da Bayer quanto à questão de contaminantes de diversos tipos e como eles encaram isso atualmente. Simplesmente ela não respondeu, ela desviou da resposta como se nunca tivesse acontecido isso. Então acaba que, querendo ou não, são ações que beneficiam o meio ambiente? Podem ser, mas em sua grande parte fazem o que a gente chama de greenwashing, que é só para
propaganda enganosa no tipo. Falando um pouco eu vou falar mais da questão da abordagem. Eu acho que o que a Carol falou é fundamental mesmo, a questão, talvez, de ser algo mais lúdico. Quando a gente pensou em fazer essa edição do Cine Construção, eu fui falar com o Michel, e eu com o Antônio, a gente tinha a ideia, primeiro, de falar do... Tranquilo, Evandro. Do Carne é Fraca. E o Michel, eu já tinha visto Carne é Fraca, mas fazia um tempo já, e como todo mundo, não tem como ver aquilo e não achar pesado. Cada cena que você vai ficando mais pesado. E o Michel com a Carol sugeriram pra gente o Wuxia. Eu não conheci o Wuxia, e depois que eu assisti, é incrível como sutilmente eles abordam toda essa temática de uma forma muito mais fácil de você aceitar, não ficar tão impactado quanto, mas em certos momentos ter aquela virada no filme e você ficar impactado. Por exemplo, com a cena onde a Oksha vai quase morrer, né? Dando um mega spoiler pra Sônia. Desculpa. Mas essa é a cena, assim, que naquele momento você olha e dá aquele estralo, né? Você se toca de como é o processo final do animal, né? Antes dele chegar no seu prato, né? Então, talvez essas abordagens lúdicas que facilitem a compreensão sejam uma forma mais introdutória do assunto, né? Obviamente, depois tem que se aprofundar, para quem quiser, claro, e talvez isso seja uma forma da gente instigar e começar a entender realmente como que funciona essa cadeia de produção, né? E eu, pelo menos, vejo que a gente está passando num momento que a gente tem muitos problemas com extremismos, seja em N aspectos. E muitas vezes até nesse assunto a gente tem esse extremismo e para ambos os lados. O pessoal que condena extremamente o consumo de carne e o pessoal que defende extremamente o consumo de carne. E eu vejo que ambos os lados, as suas defesas de argumentos, pecam também por talvez querer pegar o extremismo e convencer o outro lado que está errado, né? E talvez essas abordagens mais lúdicas e um pouco mais tranquilas, sem deixar claro de mostrar a realidade e como ela sejam uma forma da gente começar a instigar esse questionamento em cada um, para a gente realmente talvez ter uma mudança desse padrão de consumo. Evandro, você quer falar? Vou falar a pergunta mais feita em 2020, 2021. Vocês estão me ouvindo? O ano das lives. Bom, talvez... eu acho que vocês não me conhecem, né? Primeira vez que estou participando. Meu nome é Evandro, como vocês viram aí. Eu sou do Espírito Santo, tá? Eu, na verdade, sou de São Mateus, que é lá no litoral norte do estado, mas atualmente eu moro em Marilândia, que é uma cidadezinha de interior, próxima de Colatina, na região noroeste. Aqui eu sou servidor público e já atuei no meio ambiente e agora atuo na vigilância em saúde. E para vigilância em saúde em época de pandemia, cheguei bem na época da pedreira, né? Mas vamos lá. Eu estava acompanhando a discussão e as reflexões de alguns de vocês. Eu quero começar primeiro com a minha realidade aqui, né? O Espírito Santo, apesar das praias, né, a gente é conhecido pelo turismo e tal, Guarapari, aquela coisa toda, mas é um estado basicamente rural. E o carro forte do Espírito Santo é a produção rural, principalmente produção de café, né? Lá onde eu nasci, em São Mateus, também é muito forte a produção de eucalipto, produção de cana. Essas monoculturas são um pouco mais fortes para lá. Aqui na região central, até a Serrana e Sul, ou seja, o resto do estado, o forte mesmo é o café. Bom, aqui tem uma experiência muito boa com o MEPS, as Escolas Família Agrícola.
O objetivo central dessas escolas, que são centradas na educação do campo, na pedagogia da alternância, é o que a criança, que a adolescente, ela cresça ali no ambiente rural, né, com a pequena produção, né, pequena média produção, e evite o êxodo rural, né, e evite provocar inchaço nas metrópoles, né, etc, né. Mas, por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que foi uma iniciativa interessante, porque, por exemplo, aqui onde eu moro, que é uma cidadezinha de 12 mil habitantes, bem rural mesmo, metade da população vive na zona rural, aqui todo mundo vive da produção agrícola. Né? E mesmo eu que sou servidor público na prefeitura, ou alguém que é advogado, mas a gente vive de uma economia que é baseada nesse modal. E eu percebo que muitas famílias aqui são de pequenos produtores, né? Tanto que aqui na feirinha do sábado é uma feirinha de orgânicos. Não é orgânico, né? A maioria das famílias, mas a grande maioria mesmo, estão em processo de se tornar orgânicos, né? Que tem que ter um acompanhamento. O Emater daqui, que se chama Incapé, os extensionistas rurais, eles dão um acompanhamento bem legal para os produtores, né? Isso aí é uma experiência até bacana. É um ponto muito positivo aqui do Espírito Santo, foi o investimento no MEPS. E aqui o fruto é esse, né? Que as pessoas estão se interessando na produção orgânica. E, então, boi aqui não é uma realidade tão forte, né? Porque mais é a produção de monocultura. Então, as pessoas geralmente criam ali um porco, criam galinha, mas numa escala muito familiar, né? E, de fato, como alguns já falaram aqui, eu penso também ser muito diferente. Uma pessoa que tem ali um carneiro, um porco que foi criado, e se você conhece a realidade desses pequenos produtores, esses animais são criados até com certo respeito. Não são criados em baias apertadíssimas, o frango não fica ali encerrado com uma lâmpada em cima 24 horas, né? O frango é criado livre, e não é frango, é galinha, né? O frango é mais associado àquele tipo de produção em escala industrial, né? Então, você percebe que existe uma relação de respeito. E quando tá gordo, a gente vai matar e comer, né? Eu lembro muito em Avatar, aí tô puxando outro filme, né? Não sei se todos já assistiram Avatar, que tem uma cena que não vou lembrar nos personagens, sou péssimo de lembrar nome, mas a nativa daquele planeta com o humano, né? Ele vai acompanhando como um infiltrado, né? Como se fosse um dos habitantes azuis do planeta, e acompanha uma caçada deles. Eles caçavam, comiam animais. Mas era interessante que naquela religião, naquela crença que eles tinham, antes de dar o golpe de misericórdia, eles faziam uma oração, como se fosse agradecendo ao cosmos por esse alimento, por essa dádiva. Então, que o próprio James Cameron falou que ele quis retratar como que as comunidades primitivas, né, como que as comunidades tradicionais tratam o consumo de animais, né? Então, acho que esse realmente é um passo interessante que a gente enxerga, né? Uma coisa é a produção em larga escala, outra coisa é a produção familiar ou semifamiliar, né? Mesmo uma família com produção média é muito diferente da produção em escala industrial, dos grandes frigoríficos, né, que produz para exportação, etc., né? Isso me lembrou, aí vou puxar um gancho agora, né, de duas opiniões diferentes sobre esse assunto, né? Que quando a gente fala de produção de carne, a gente também pensa na perda de biodiversidade, acho que alguém citou aqui também, né? O meu curso de biologia tinha ênfase em ecologia, então a gente discutia muito com base nessa temática, né? Eu lembro que um professor de zoologia, a gente discutindo sobre consumo de carne, veganismo, ele falou o seguinte: olha, eu sou a favor que tenha animais próprios para a produção. O boi, porco, galinha. Ele não concorda as pessoas irem caçar, a carne de caça. Comer jacaré, comer capivara, comer coati, né?
E mesmo aqui a gente percebe muito isso, né? Então, era uma opinião dele, porque se você tem só os animais de produção e você aumentar a produtividade deles, palavra dele, então você precisa usar menos área, então você vai devastar menos hábitats, né? Você pare por aí, né, onde você já está, essa área que você já usa, não faça expansão na fronteira agrícola, ou até reduza, né, e aumente a produtividade para não precisar expandir a fronteira agrícola. Porém, recentemente, eu li o Diversidade da Vida, do Edward Wilson, que é o conhecido como o pai da sociobiologia, que é um micólogo americano, que depois que eu li o livro, para minha surpresa, ele está vivo ainda, né? Está bem velhinho, mas ele ainda é vivo, professor ainda, não quer se aposentar. Inclusive, eu aconselho, quem não leu ainda, o Diversidade da Vida do Wilson, leia, é um livro fantástico. Mas chega uma parte que ele tem uma opinião diferente do meu professor de zoologia. Em nome da preservação de hábitats, né, e evitar a expansão de fronteira agrícola, aí, ó, é esse mesmo. E essa mesma edição, de bolso. Muito bacana, a leitura é bem legal. Tem uma parte que o Wilson fala, que ele acha que ao invés da gente derrubar florestas para fazer pasto, né, ter aquelas granjas enormes de frango, né, que a gente deveria consumir animais nativos que não estão ameaçados de extinção. É a opinião do Wilson. Inclusive, para a América do Sul, ele sugere ele sugere consumir carne de capivara, né? E realmente, né, o roedor é uma coisa difícil de entrar em extinção, né? E a gente sabe que é um animal que está sempre em grande quantidade. Então, a opinião dele seria essa: você criar reservas extrativistas, né, reservas reservas sustentáveis, né, não reservas biológicas, né, mas, né, e ali você tem uma caça controlada, né, é como se fosse pesca, né, seria a mesma lógica da pesca, né, você vai consumir um animal do seu meio natural, né, você não vai criar, não é um animal de criação, né, e aí você elaboraria legislações, regramentos na época de reprodução, ou fazer um controle populacional para evitar uma caça predatória mesmo, né, fazer uma caça... Enfim, são duas opiniões muito diferentes, né. Aí eu fico pensando, o consumir carne, independente de qual método você usa, né, se você vai de acordo com o meu professor, vai de acordo com o Wilson, sempre vai ser um problema. Porque eu também fiquei meio espantado quando eu vi essa ideia do Wilson, porque, bom, eu trabalho na vigilância sanitária agora, né? Eu ajudo a fazer as inspeções e tal. Aí eu também penso no controle sanitário dessa carne. Querendo ou não, a gente... Isso não é ruim, né? Mas a gente é muito rigoroso, né? A gente, quando vê algo que já está com a cor diferente, com um cheiro diferente, a gente já não quer mais, né? Então, eu não sei. Enfim, né? Eu acho que essa discussão é muito válida, né? Também eu tenho os pés no chão, né? Eu acho que a gente não vai conseguir implantar o veganismo, né? Porque tem toda uma questão econômica, uma questão cultural, né? Lembrando que a gente vive numa sociedade capitalista, né? Então, um dos maiores produtos de exportação do país é a carne bovina, né? Então, seria muito bom se a gente reduzisse o consumo de carne, principalmente a bovina, em nome da nossa saúde, em nome dos nossos ecossistemas, dos nossos biomas. Mas, se você um dia virar ministro da Economia ou da Agricultura e falar assim, olha, nós não vamos produzir carne bovina, agora o país vira um país vegano, aí a gente quebra, né? Porque a gente está muito dependente desse modo de produção, desse produto, né? Só para encerrar minha fala, e para deixar o ambiente mais leve, eu lembro de um episódio dos Simpsons, que a Lisa é vegana e o Simpson é extremamente carnívoro, o Homer Simpson, e ela salva, não sei se alguém já viu esse episódio, né? Ela
Eles fazem uma operação para salvar uma vaca que iria para Batedouro. A Lisa se afeiçoou muito a ela, parecido com a menininha do Okija, né? E, bom, eles conseguem salvar, né? Eles mandam a vaca para a Índia, né? Que lá a vaca é sagrada. Então, eles conseguem salvar a vaca. Mas eles salvam a vaca porque o Homer, ele entra fantasiado de vaca para poder desviar a vaca para a Índia. E ele vê como que é o abate dos animais, né? Aquele abate em fila, cortando aqui, serrando ali. Né? E o Homer quase que foi serrado também, quase que ele virou bife, né? Como um personagem principal não pode morrer e é desenho, então o Homer, né, ele escapa, né? Ele, apesar de ser tão idiota, mas ele consegue escapar do frigorífico e ele encontra a Lisa e os outros no final, ali fora do frigorífico, tira a fantasia. Aí ele fala para a Lisa: minha filha, nossa, realmente você tem razão, né? Você é muito boa mesmo, porque lá dentro eu vi coisas horríveis. De hoje em diante eu não vou mais comer carne, com exceção de bisteca, picanha, lombinho, alcatra, ele fala uns 10 tipos de carne, mas foi um progresso, né? Porque ele comia muita carne e passou a comer algumas carnes a menos. Então, se você fala para a população não coma carne, é aquela questão do extremismo. Realmente, você não vai conseguir, não. Você não vai convencer ninguém. Mas eu acho que a tônica, até a Paola Carosselli do MasterChef, a argentina, amante de carne, esses dias ela respondeu alguém no Twitter falando assim: olha, eu como carne, sou chefe de cozinha, sirvo carne no meu restaurante, mas eu vou começar a comer menos carne e menos espécies. Porque na alta gastronomia come-se de tudo, né? Uma vez no MasterChef eles fizeram ouriço do mar. Eu não sabia que o ouriço do mar se comia, né? E a minha namorada fala uma coisa interessante, fala: amor, eu nem quero experimentar essas carnes, não. Eu já como carne, né? Então, né, deixa eu comer só essas 3, 4 espécies aqui. Eu não quero expandir o meu gosto para ficar comendo muita carne, né? Então, se você fala para a população, coma menos carne, reduza carne, a segunda sem carne é uma iniciativa interessante, eu acho que é um caminho mais interessante e até mais plausível. Com a ressalva, não querendo ser pessimista, como vivemos numa sociedade capitalista, isso é praticamente impossível. Então, o caminho, se a gente tem uma utopia, a utopia seria: vamos um dia transformar o veganismo como hábito. Então, a gente também tem que lutar contra o nosso sistema econômico, nosso sistema cultural, porque é isso aí que está fazendo com que a gente não se liberte dessa marra, né? Que a gente continue com esses hábitos que, como eu disse no início, fazem mal para a nossa saúde, né? Está aumentando o índice de cânceres de vários tipos. Enfim, mas segue a luta, segue a vida. Pode falar, Michel, Carol. Eu anotei algumas coisas para falar rapidinho, né? Sobre as empresas, a Sônia falou, né? Outras pessoas falaram, e a gente tinha até anotado para falar do filme. Eles trabalham com marketing, então esse marketing é essencial para vender, não tem nem discussão, eles vão vender a coisa mais bonita possível, né? Sobre o que o Evandro falou, o ponto principal, eu acho que é o capitalismo. A gente não vai conseguir mudar as coisas sem mudar isso. E aí, até hoje, mais cedo, eu estava lendo alguns textos de uma moça que a gente gosta bastante, até a gente pode mandar o link é um blog, né, dela, e ela cita essa fala da Paola também, num dos posts, né, do blog, e assim, ela é do veganismo, ela é ativista anticapitalista do veganismo popular. E aí o veganismo popular entra muito nisso que você falou, né? O pequeno produtor. Então, é apoiar o pequeno produtor para ele ter condições de sobreviver. A produção, o que a gente consome hoje no país é 70% do pequeno produtor. O resto, o latifúndio, é para alimentar animal de criação. Então, assim, no filme também, no começo fala, né, as pessoas precisam de comida, a população vai ficar sem comida, e aí né, o animal vem nesse sentido de matar a fome. É toda uma rede de mentiras, né, para conseguir chegar num ponto. E aí, o que a Sandra, chama Papa Capim,
o blog dela. Ela fala muito, né, sobre o capitalismo, e a gente está longe de conseguir ainda ser vegano com todas as... Né, porque é um movimento, né, não é uma dieta, então a gente não come, mas às vezes a gente ainda não consegue fazer tudo o que a gente gostaria que esse movimento propõe, mas ela fala de maneira bem enfática, assim, ela é bem firme nas falas dela, às vezes até eu fico assim, meio, nossa, mas ela tá certa, sabe? E eu acho que no começo, quando a gente começou a fazer as comidas, a gente nem gostava muito de colocar que era vegano, sabe? Que a gente ficava com medo das pessoas ficarem de preconceito porque era vegano. Que a maior parte do nosso público não é vegano e nem vegetariano. A maior parte das pessoas que comem a nossa comida compra porque acha gostoso. E aí, depois de um tempo, a gente meio que assumiu isso e começou a falar, sabe? E acaba que, como a Sônia falou, tem bastante gente querendo mudar. Eu acho que é uma utopia achar que a gente vai conseguir resolver tudo, né? Fazer essa mudança completa, mas muita gente quer mudar e, às vezes, lendo as coisas que essa moça Sandra fala, dá um pouco de coragem também de ser um pouco mais assertivo, sabe? Que às vezes a gente fica com medo, mas às vezes precisa disso, assim. E aí ela fala muito sobre o MST, né? De a gente comprar deles, ela fala muito dos povos tradicionais. Basicamente isso, sabe? Da luta anticapitalista, porque o capitalismo não explora só os animais não humanos, né? A gente está sendo explorado. E o veganismo também luta contra a exploração dos humanos. Então, o pequeno produtor é importante, todo mundo é importante, né? A gente teria que englobar tudo isso. Era isso, acho que vou botar no chat o link para vocês quiserem conhecer as coisas da Sandra. Se puder colocar, por favor. A gente põe. Você põe enquanto eu vou falando? Uma coisa que eu queria também comentar é que, do mesmo jeito que existe o greenwashing aí da Bayer, também existe da Seara, da Sadia, né? Que eles estão lançando os alimentos plant-based deles, né? Então, já tem uma linha grande da Seara de alimentos de origem vegetal, né? Tem o Incrível Burger da Seara, né? Tem várias coisas. Então, eu acho que talvez, dificilmente a gente aqui, na nossa geração, vai ver alguma mudança grande, porque isso é um processo, e é um processo de mudança a gente está querendo mudar uma coisa que está muito entranhada na cultura, sabe? A gente vai ver mudando, mesmo com seguindo esse sistema. Eu acho que ele não vai durar tanto tempo assim, do jeito que ele é. O capitalismo, do jeito que ele foi criado, ele tá fadado ao fracasso. Esse negócio do mesmo jeito que dizem que o comunismo e o socialismo são utopias, o capitalismo, do jeito que as pessoas imaginam, ele também é uma utopia. Ele existe para quem nasce em berço de ouro, quem já tem dinheiro, quem é mega empresário, banqueiro. Aí existe. Agora, para quem pega ônibus todo dia para ir trabalhar, que capitalista que é esse, né? Então, eu vejo que com o aumento de procura, de conversas, de eventos, páginas falando sobre o assunto, as pessoas, essas grandes empresas, elas começam também a querer mudar. Não vai ser uma empresa vegana, né? Porque apareceu a linha vegana, entre aspas, da Seara, da Sadia, mas o investimento em produção de proteína animal deles aumentou também no mesmo período. Então, eles estão ganhando dinheiro de todos os lados, né? Então, eu acho que é o processo, sabe? E assim, toda mudança é difícil, né? A gente vê que as pessoas, como o Evandro falou aí, que está trabalhando na parte de saúde aí e que tá difícil, as pessoas em um ano de pandemia não aprenderam a usar máscara ainda direito, sabe? Elas estão discutindo o básico, assim, para a própria sobrevivência. Então, é difícil você achar que as coisas vão mudar muito rápido.
Só que eu acredito que é o processo, sabe? Então, se a gente tiver paciência, começar a ler mais, estudar mais, entender como é que funciona, não se apegar a coisas muito extremas, como o Gabriel falou, o Evandro também falou, sabe? Uma coisa é a gente aqui na cidade, numa cidade de 100 mil habitantes, Lavras. Outra coisa é uma cidadezinha do interior que não tem acesso a muitas coisas que a gente tem acesso aqui, e a gente não tem acesso a coisas que tem no Rio de Janeiro ou em São Paulo, sabe? Que são coisas muito diferentes, realidades muito diferentes, e a ideia talvez é essa de tentar mostrar uma alternativa, que muitas vezes também a gente fica muito preso ao que é dado como natural, né? O mercado dessa forma é dado como natural, né? As pessoas sofrem por mazelas econômicas, mas isso é naturalizado, né? Você mostrar uma alternativa talvez seja o primeiro passo para uma mudança, mesmo que lenta, né? A gente desde de quando a gente começou a pensar em fazer comidas, primeiro começou só a Carol depois do doutorado, aí agora eu com o meu doutorado já quase acabando, comecei a trabalhar junto com ela desde abril. A gente vê que as coisas vão mudando, esse negócio de ter mais coragem de assumir um ponto de vista, não que a gente não tinha, só que muitas vezes dentro do movimento vegano mesmo, falando assim, né? Porque como é uma associação de pessoas, né? Um movimento que engloba pessoas, existem pessoas que pensam de diversas formas diferentes. Existem veganos que apoiam demais a Sadia e a Seara e compram coisas dele e tudo mais, né? Que é um povo mais liberal e tudo mais, que acha que essas grandes empresas é que vão fazer a mudança acontecer. Já um outro grupo, que parte mais para o veganismo popular, anticapitalista e tudo mais, é uma galera que quer que empresas veganas assumam esse protagonismo, né? A gente está começando uma empresinha muito pequena, que a gente trabalha em casa ainda, né? A gente tem um faturamento pífio perto de outras empresas, mas aqui em Lavras tem uma empresa grande já vegana, ela tem produtos em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio, né, que é a Vida Veg, é uma empresa de laticínios veganos, né, laticínios, né, entre aspas, né, eles trabalham muito com leite de castanha, coco, alguns leites vegetais, e agora eles estão lançando hambúrguer, eles estão começando a fazer outras coisas também. Então, tem uma galera que acha que o caminho é esse. Mas tem que ter a outra alternativa também, da pessoa que fala, ó, você só não é vegano porque no seu prato você tem um bife e o bacon no feijão. Se você tirar essas duas coisas, o restante é vegano. Você come arroz, feijão, alface, tomate quase todo dia. Tipo, é uma alimentação à base de vegetais, sabe? Então, eu acho que eu concordo que é utópico achar que todo mundo vai ser. Eu também acho que dificilmente vai ser. Mas eu acho que a alternativa ela tem que estar posta também. E aí cabe às pessoas, com base em conhecimento, no que ela sente, decidir qual que é o caminho que ela vai seguir. Existem diversos fatos, né? Você escolher diminuir o consumo de carne pode ser questão de saúde, religiosa, ambiental, né? Tem animal. Tem vários aspectos que podem te levar a ajudar a escolher um caminho de reduzir. E o reduzir é o primeiro passo, né? Então, você reduz uma coisa, depois reduz outra, de vez em quando rola uma recaída no meio do caminho, né? E assim, a gente não pode se cobrar e cobrar dos outros também posicionamento estrito e rígido, porque a gente não é assim. A gente precisa se sentir bem com o que a gente está escolhendo fazer, né? A gente precisa ter consciência das nossas escolhas. Quando a gente tem consciência do que a gente escolhe, quando não é imposto, a gente consegue se manter bem ali e começa a entender, começa a enxergar o mundo de outra forma. Eu não sei se foi a Sônia que falou, ou a Carol, que quando a gente começa
a reduzir, tirar uma coisa do nosso cardápio, a gente começa a enxergar de outra forma as relações ali, né? E eu acho que é mais isso, assim, para falar sobre esse tema, assim. Eu acho que a utopia, sim, no momento, mas eu acho que a alternativa tem que ser posta para que as pessoas conheçam, né? Porque às vezes as pessoas nem sabem que existe um grupo de malucos que não come bicho, né? Muitas vezes é isso também. Pessoal, a gente já chegou às 20h30. A gente tinha separado um monte de coisa ainda para falar, mas rende papo, né? Rende muito assunto. Só quanto à fala do Evandro e quanto do Michel, eu acho que o grande ponto também é, às vezes, a gente se questionar se o problema é o consumo da carne ou o consumismo, né? Então aí eu vejo a questão, a gente gosta de objetificar o animal para obter o produto, mas não pensa quando consome o produto nessa objetificação. Então, não leva em conta esse consumismo. E aí se liga a vários outros assuntos que a gente já discutiu aqui no Cine Construção, como na primeira vez que a gente falou lá de moda sustentável, primeira edição a gente falou dos modelos de produção da indústria em larga escala, em pequena escala. Então, são assuntos que se conectam, só que quando a gente chega, talvez, no consumo de carne, a gente não enxerga tanto essa questão de produto e fica complicado. E como o Michel falou, é fundamental a gente ter uma alternativa. Mesmo que talvez nesse momento ela seja utópica ainda, eu também vejo como utópica, mas tem que ter uma alternativa. Querendo ou não, é um caminho que a gente pode seguir, independente se vai ser utópico ou não, é a nossa chance. O Evandro comentou aqui, só ler para quem estiver ouvindo, o capitalismo já até escravizou os seres humanos, né? Que não faria com os animais. Muito bem colocado. É só uma reflexão que eu deixei. Eu lembrei, se eu fosse esperar pedir a palavra, eu iria esquecer. Então eu vou escrever para deixar aí. Mas o recado era esse mesmo, né? Porque o modo industrial, em grande escala, como produzimos a carne, produzimos porque, né, nossa sociedade produz, me assemelha muito a essa falta de sensibilidade que esse modo econômico que nós vivemos opera. Né? Não quer saber de ser humano, não quer saber de animal. Né? Eu acho que a humanidade progrediu um pouquinho parando de escravizar seres humanos. Olha que maravilha, já melhoramos um pouco. Né? Talvez seja um caminho natural a gente repensar a nossa relação com os animais. Eu vou até deixar outro livro como sugestão, e como vocês são afiados, eu acho que vocês já leram, que é o Sapiens, do Harari. Ele cita um pouco isso também. Aí, ó, aposto, né? Claro. Que ele fala, né? Olha, se a gente começar a pensar mesmo que a gente faz com os animais, a gente vai começar a parar de fazer isso, né? Mas ele, como historiador, né? Não sei se vocês lembram da reflexão, ele aposta que a gente vai caminhando para isso. Vamos ver, né? É uma perspectiva bem otimista que deixa a gente contente. Sim, vamos manter esse otimismo, pelo menos. Nisso a gente tem que manter. Pessoal, então, eu agradeço a presença de todo mundo. Alguém quer falar alguma última coisa, dar uma última palavra para a gente finalizar? Eu queria só... Opa, pode falar. Espera aí, vamos lá. Eu queria falar, mas eu acho que vai abrir outra discussão. Mas vou falar só 3 coisas que podem ficar para outras discussões ou para conversar com quem quiser me adicionar aí. Pode ficar de boa aí, pessoal, se quiser me adicionar para conversar também. Tem essa cara meio de bravo, mas eu sou de boa. Uma questão foi aquela questão da alienação. Eu esqueci de falar que uma vez tinha uma pegadinha do Silvio Santos em que eles colocaram uma amostra grátis de linguiça, a pessoa comia e falava, tá gostoso, tá gostoso. Você quer mais? Quero. Aí eles pegam o porco e colocam na máquina lá, supostamente, né? Um porco, até filhote, para ser mais... sensibilizar ainda mais as pessoas, né? Aí faz um som do animal sendo morto, a linguiça saindo por cima e o pessoal fica louco. Nossa, o que você tá fazendo? Quer bater no cara que tá fazendo a linguiça? Então isso mostra o nível de alienação das pessoas sobre o produto final mesmo, a carne cortadinha na prateleira. A
pessoa comeu a linguiça, achou gostosa, e aí quando ela vê, lembra, né, ou passa a conhecer como é feita, ela fica extremamente revoltada. A segunda coisa foi sobre o tópico do Evandro. Eu realmente queria ter ouvido a opinião de vocês sobre esse embate, sobre continuar comendo animal doméstico, acho que é esse o termo, e animal silvestre, porque tem a questão também que vai a favor da opinião do professor dele, que é a questão de quantos vírus, né, estão nos animais silvestres, que podem saltar para o ser humano, caso o ser humano vai adentrando mais a mata e caçando cada vez mais animais exóticos para se alimentar. Então tem essa questão do vírus que pode saltar para a humanidade. A gente viu que está vendo que o Covid está fazendo com a humanidade nesse sistema que é muito frágil, esse tipo de coisa, né, o capitalismo. As pessoas se aglomeram em centros urbanos, enfim. E uma terceira coisa, eu acho que eu não vou lembrar o que é. Tinha mais uma terceira coisa para falar, deixa eu ver aqui se eu lembro. Ah, sim. A questão do extremismo e da abordagem, como a gente vai conversar com as outras pessoas. Eu estava conversando com um amigo meu, que é psicólogo, e sobre discussão, né? Principalmente discussão na internet, essas coisas assim. Quando a gente vai com uma abordagem muito enfática em cima de alguém, por exemplo, o cara vai discutir que ele é a favor da carne. Se você já chega jogando uns argumentos muito pesados que a pessoa não tem nem como se defender daquilo, é muito provável que ela reaja de uma maneira ruim, principalmente se ela estiver sendo assistida por outras pessoas, e se feche mais ainda. Então é bom quando a gente for argumentar com essas pessoas, não ser totalmente enfático, não jogar argumento muito, muito difícil de ser contra-argumentado, só por quem estuda muito, quem lê muito artigo, muito livro, porque pode ter uma reação adversa. A gente pode acabar afastando a pessoa e fazendo a pessoa até sentir raiva da gente, enfim, afastar a pessoa do tema. Então são essas três coisas que eu queria contribuir mesmo. Joel, eu acho que são pontos aí que a gente pode também colocar numa próxima conversa com esse assunto, porque são pontos que rendem muito. Carol, você quer falar alguma coisa também? Eu só queria agradecer, na verdade, esse bate-papo é sempre muito rico, assim, e fico feliz que cada vez mais pessoas estejam participando e agregando tanto, assim, é legal poder conhecer pessoas de outras áreas e com pensamentos mais aprofundados sobre os assuntos que a gente fala aqui, que aí a gente vai também aprendendo mais, né? E tendo essa oportunidade de refletir sobre tudo isso, assim. E aí, outras coisas que eu fiquei pensando, assim, que só queria também colocar, uma coisa que eu sempre penso, e aí também me veio de novo nessa conversa, que é a questão da gente fazer o nosso papel, né? Quando a gente pensa grandiosamente, assim, pensa na sociedade, nossa, fica muito distante, né? Fica muito utópico mesmo. Parece que isso não vai nunca acontecer, né? Mas até depois que o Evandro falou desse pensamento, né? Dessa reflexão do livro, né? Do Sapiens, aí fiquei pensando realmente até dar uma esperancinha, né? Se a gente reviu esse nosso jeito de, né, reviu a questão da escravidão, de repente é um caminho aí, né, é uma caminhada que pode ser construída, assim, mas menos utopicamente, assim, eu acho que fazer o nosso papel é muito importante, né, e também disseminar isso dentro do nosso meio, né, da nossa comunidade, da nossa família, dos nossos amigos, assim, conversar com as pessoas e expor o nosso ponto de vista e convidar as pessoas a experimentarem isso, né? Não de uma forma radical, né? Não assim, por que você não vira vegetariano? Por que você não vira vegano? Mas assim, você já pensou em diminuir um pouco o consumo? Você já refletiu sobre isso, né? Eu acho muito importante a gente quebrar também essa bolha que a gente vive, né? A gente vive numa bolha. Eu falo isso com os meninos também, assim. Várias vezes a gente se sente falando para a mesma bolha, né? Que são pessoas que já têm um pouco de consciência sobre o assunto, né? Então a gente tem que pensar em como sair da bolha, assim, como que a gente faz esse assunto chegar em pessoas que comem carne
no almoço e no jantar, no café da manhã, almoço e jantar, né? Como que a gente chega nessas pessoas? Eu acho que é esse tipo de reflexão que a gente tem que ter também, né? E aí, quando a gente fala de tudo, né? Hoje a gente está falando do consumo de animais, mas do consumo em geral e de todos os temas que a gente aborda de maneira geral, assim, é importante pensar em como a gente sai da bolha, se a gente está saindo da bolha, né? Convidar o meu pai, por exemplo, a consumir menos carne e a sair da bolha, porque ele come carne, até que ele come pouca carne, né? Mas, né, às vezes eu falei ontem com ele disso, sobre sobre comer carne, né? Ele fica sempre me oferecendo uma carninha para comer, e eu falo, ai, pai, até quando, né? Mas tá bom, vamos aí, seguindo a vida, é isso, assim, né? É pensar também no pequeno, né? Como que a gente pode atingir pessoas próximas da gente, né? Como que a gente pode conscientizar essas pessoas. Enfim, é isso. E outra coisa que eu queria falar é essa questão do radicalismo, né? Eu não sou uma pessoa radical, não levo isso não levo isso para mim, assim, né? Não sou radical na minha forma de me comunicar e de passar os meus valores para as pessoas, mas e também acredito muito que a gente precisa levar a informação da maneira mais convidativa possível. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo enxergar a importância do radicalismo. Eu acredito que é necessário que existam pessoas radicais na nossa sociedade, né? Pessoas que não aguentem e que elas vão para cima, elas vão para a briga, e por causa delas coisas se chacoalham, né? As pessoas vão para a rua, né? E as coisas acontecem por causa do radicalismo também. Então, eu acho importante que existam esse tipo de pessoas para equilibrar um pouco também a energia, dar uma vitalidade no mundo. Acho que é isso. Adorei o papo de hoje. Muito obrigada. Bom demais. Pessoal, na verdade, 3 recadinhos só antes da gente finalizar. Primeiro, a gente ia falar também sobre uma questão que é sobre alternativas aí da criação quanto à pecuária e alternativas mais ambientalmente amigáveis e com bem-estar animal melhor. Como não vai dar tempo, hoje a gente lançou um episódio de podcast que eu comento a notícia relacionada ao que a gente ia falar aqui, que é sobre um tal de manejo holístico. Então, quem quiser ver também, a gente está lá no podcast, plataforma streaming que vocês quiserem, procura por Econature, é o último episódio que tem lá no podcast, e tem no YouTube também, a gente soltou hoje. Então, segundo recado só que eu queria perguntar para vocês é que no começo eu esqueci de falar que a gente grava o evento, tanto para a gente guardar, quanto para publicar no YouTube. Eu queria saber se por vocês tudo bem a gente publicar no YouTube essa conversa que a gente teve. Se alguém discordar, a gente não publica. Só me dê um sim. Sônia, por favor, se você topar, só manda um sim para mim nas mensagens. Joia, brigadão. Bom demais que aí mais pessoas conseguem ser atingidas aqui pela nossa conversa. E, pessoal, agradecer então a participação de todo mundo, agradecer principalmente o Michel e a Carol que vieram aqui como convidados dessa noite e sugeriram esse filme pra gente, que foi uma ótima escolha. No próximo mês a gente vai ter outra edição, ainda não foi definida, a gente ainda não conversou qual vai ser o filme, mas provavelmente na próxima semana, por aí, nas nossas redes sociais vai sair, então é só ficar ligado. E é isso então, pessoal. Uma boa noite para todo mundo e um bom descanso para todo mundo. Até mais. Boa noite, gente. E obrigado pela participação de todo mundo. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Até mais, pessoal. Boa noite, obrigada. Boa noite, gente. Até mais. Até mais.